Em fevereiro desse ano eu publiquei um vídeo falando sobre o recorde de arrecadação de tributos que o Brasil vem sofrendo. E no dia de ontem, o Partido Novo lançou um editorial e que fala um pouco sobre isso, sobre essas arrecadações e o caminho que o governo Lula tem levado o Brasil. O título do editorial é o seguinte: o Brasil voltou a se endividar. E ele diz o seguinte: o governo Lula III já tem quase 1 ano e meio, tempo suficiente para que um presidente consiga mostrar o rumo que está dando ao país. E quem observa as contas do governo já percebe os sinais de que Lula está conduzindo o país a um destino familiar da última gestão petista, o precipício. Em outubro de 2020, após o impacto inicial da pandemia, a dívida pública brasileira ela atingiu um valor preocupante, de 87,7% do PIB. Em termos leigos, a dívida contratada pelo governo estava em quase 90% de todo o valor, de tudo que é produzido no país ao longo de um ano, em produtos e serviços. Com a redução das despesas emergenciais e a retomada da economia, essa proporção ela caiu em todos os meses até dezembro de 2022, alcançando o menor nível desde maio de 2017, em 71,7% do PIB. O Brasil ele estava numa trajetória de redução da dívida, se preparando para colher os frutos da responsabilidade fiscal, como a queda na taxa de juros, aumento de investimentos e o crescimento econômico. Estava, até o início do governo Lula. Nos primeiros 14 meses da gestão atual, a dívida voltou a crescer e já está em 75,6% do PIB, 3,9 pontos percentuais acima do nível deixado pelo governo anterior. O Brasil voltou a se endividar. A dívida bruta do governo geral aumentou em 1 trilhão e atingiu 8,3 trilhões em fevereiro. Para quem não se iludiu, com a frente ampla ou com as conversas imaginárias, essa guinada na dívida não é nenhuma surpresa. A verdade é que a ideologia petista ela não considera a dívida pública um problema. A nossa esquerda retrógrada ela ainda acredita no dogma do Estado desenvolvimentista, uma crença de que o governo é quem deve conduzir o crescimento da economia. Por isso, a preferência de empresas estatais, como bancos públicos de incentivo a programas como o PAC, por isso também a aversão ao livre mercado. Prova disso é a visível falta de convicção do ministro Fernando Tachad nas metas estabelecidas pela regra fiscal que ele mesmo criou. A promessa de um superávit de 0,5% do PIB em 2025 já foi abandonada, poucos meses depois do seu anúncio. O mercado já não estava acreditando que essa meta seria cumprida, justamente porque ela é incompatível com as políticas que o PT defende para o país. Sem nenhuma redução dos gastos, o que resta ao ministro é continuar criando novos impostos e taxas, para tentar fechar as contas pelo lado da arrecadação. No mundo real da economia, longe do terraplanismo ideológico petista, o crescimento insustentável da dívida traz uma série de consequências ruins para o país. Dificulta o controle da inflação e a queda na taxa de juros. Leva ao aumento de impostos e à redução de investimentos necessários para o país crescer. Se quisermos escapar deste círculo vicioso que há décadas condena o Brasil à miséria e ao subdesenvolvimento, a gente precisa fazer justamente ao contrário, equilibrar as contas pelo lado das despesas, reduzir impostos sempre que possível e abrir o mercado do Brasil para o mundo. Só assim vamos conseguir sair desse atoleiro que o PT nos enfiou.